Que a graça, a paz e o conhecimento de Cristo Jesus nos sejam multiplicados nesse dia. Você está no canal Uma Semente para as Nações, Marcelo Paiva. Seja bem-vindo. Nós vamos falar hoje segundo vídeo, a conclusão do assunto, quem são as 10 virgens de Mateus 25. O primeiro vídeo, a primeira parte, eu falei o porquê, né? Os porquês que não pode ser a igreja, aqui as 10 virgens. E hoje nós vamos falar quem são as 10 virgens à luz do Evangelho. Mas antes disso, eu peço que você esteja se inscrevendo no canal, se você não é um inscrito ainda, e ativando o sininho para receber as próximas notificações também. E assim você vai estar por dentro de tudo que está acontecendo aqui no canal, de todo assunto que estamos conversando aqui, debatendo também aqui. Deixe seu comentário acerca do canal também, isso é muito importante. E deixe seu joinha também, seu like aí, porque fazendo isso você vai estar patrocinando esse vídeo para outros também, ok? Que o Eterno nos abençoe. Mateus 25. Em Mateus 25 nós temos aqui a parábola das 10 virgens. E o texto diz que as 10 virgens, haviam 10 virgens, 5 prudentes e 5 imprudentes. Então podemos analisar quem são as 10 virgens aqui para chegarmos à conclusão de quem são as 10 virgens aqui. Nós precisamos levar em consideração algumas coisas. Por exemplo, a intenção de Mateus com o seu evangelho. Cada evangelista tem uma intenção com o seu evangelho. E Mateus tem, a intenção de Mateus é apresentar Jesus como o Messias prometido a Israel. Essa é a intenção de Mateus, o foco de Mateus com o seu evangelho. Segunda questão aqui, o público-alvo dessa mensagem aqui é o povo judeu. Por isso que você vai encontrar em Mateus uma linguagem muito judaica, né? Porque a intenção de Mateus é apresentar para os judeus, né? Apresentar Jesus, o Messias prometido. O foco, o povo dele é a nação judaica. Terceiro ponto aqui, a separação, o contexto todo aqui de Mateus 25, que não começa com Mateus 25, sim Mateus 24, o sermão aqui, né? É um sermão de separação, você vai ver isso, é um sermão de preparação, é um contexto de separação, o Eterno Jesus separando aqui, fazendo separação de servos, enfim, é um contexto de separação. E a quarta mensagem aqui é uma mensagem escatológica. Sendo assim, se é uma mensagem escatológica, não é uma mensagem para o tempo de Jesus, né? Mas para um tempo escatológico. Há um segredo ali quando ele diz essa geração, não passará essa geração antes que todas essas coisas aconteçam. Mas qual geração Jesus está falando? Se você ler ao pé da letra, vamos dizer assim, literalmente falando, nesse versículo diretamente, você vai entender que ele está falando da geração a qual ele estava na Terra ainda, né? No tempo que ele estava na Terra, aquela geração. Mas se você entender, no contexto, Jesus está profetizando e falando das coisas que vão acontecer, como vão acontecer, né? E quando essas coisas acontecerem, essa geração, qual geração? A geração que vai estar no tempo que essas coisas acontecerem. Quais coisas? As coisas que estão inseridas no sermão profético, aqui no sermão escatológico. Então, se é um sermão escatológico, uma outra coisa que por que não pode ser igreja? Nós começamos aqui. Se é um sermão escatológico, a intenção de Mateus é para os judeus, nós vamos voltar para entendermos esse mistério, as 10 virgens. Claro, irmãos, que nós podemos pegar o texto das 10 virgens e trazer aplicações para a igreja, pegar aplicações para a igreja, aplicar na igreja, né? Na igreja de Cristo. Isso é válido, não é que é errado isso. Mas qual é a revelação e a intenção com essa mensagem? É uma outra mensagem, não é a igreja. Tá bom? A mensagem, podemos trazer alguma aplicação, por exemplo, da vigilância, né? De trazermos o entendimento que somos virgens, né? Pessoas que somos uma igreja pura, uma igreja santa, tudo isso vale a pena. Estamos vigilantes, mas não uma mensagem de juízo como o texto aqui aplica, é uma mensagem de juízo, uma mensagem de separação, tá bom? Porque nós não podemos entender que as 10 virgens é a igreja, no sentido literal da coisa, no sentido real. A profecia aponta para alguém aqui. As 10 virgens quem são? É uma mensagem escatológica. Então nós precisamos voltar em Daniel capítulo 9, verso 24. As 70 semanas de Daniel. Olha só, as 70 semanas. 7 semanas estão determinadas até o povo e a cidade santa, a fim de fazer cessar toda a transgressão, dar fim à prática do pecado, expiar a iniquidade e as culpas e plantar a justiça eterna, e cumprir a visão e a profecia, e ungir o Kadosh, o santo de Israel, o consagrado das nações. Então o texto aqui de Daniel 9, a profecia, olha só a chave aqui, 70 semanas estão estabelecidas sobre o teu povo.
O povo aqui, o povo de Daniel e o povo do ungido, que é Jesus. Então, sendo assim, nós sabemos isso, né? Não dá tempo de falar no vídeo agora. Sobre as 70 semanas de Daniel. A 70ª semana de Daniel, ela foi estancada quando Israel, Jesus ao entrar em Jerusalém, né, no jumentinho ali, aclamaram ele ali como rei, mas Jesus não foi coroado como rei ali. Então ali seria, né, João vai dizer que a última semana de Jesus começa a ser contada a partir do momento que ele entra em Jerusalém, aí vão ser mais 7 dias, ele vai ser perseguido e morto. Então ali quando Jesus entra em Jerusalém e toda Jerusalém, os discípulos, né, receberam ele como rei, mas a Jerusalém no seu total não receberam Jesus como o Messias prometido a Israel, né, como diz aqui, que era para dar cabo às profecias, para se cumprir as profecias. Então ali as 70 semanas estanca, sendo assim fica faltando uma semana para se cumprir as 70 semanas de Daniel, é a 70ª semana. Essas são semanas de anos, ou seja, para cada dia um ano. Por isso que a grande tribulação, a qual Daniel profetiza aqui, 70 semanas estão estabelecidas sobre o teu povo Israel, as 70 semanas, a 7ª semana é contada como 7 anos de tribulação, porque é a 70ª semana, é uma semana de dias. Então, em primeiro lugar, Daniel está profetizando que as coisas que estão no seu livro é para o povo de Israel, para o povo de Daniel e para o povo do ungido, mas é para o futuro. Amém? E aí quando nós chegamos em Mateus 24 e Mateus 25, aqui é o sermão profético, é o sermão escatológico, também apontando para essa geração que estaria viva quando Jesus voltar. Que estará viva, perdão, quando Jesus voltar. Aí essa geração não se passará, essa geração antes que aconteça todas essas coisas, porque são 7 semanas. Tá bom? Então, sendo assim, nós precisamos entender duas coisas aqui. Em primeiro lugar, de qual povo o sermão profético de Mateus 24 e Mateus 25 está falando. Não é um sermão para a igreja não se enquadra aqui em Mateus 24 e Mateus 25. O sermão de Jesus não é para a igreja. Tá bom? A igreja, o período da igreja, a igreja vai ser inaugurada, ou o tempo da igreja vai ser inaugurado em Atos capítulo 2. Ali nós vemos a igreja começando a nascer, né? Em Jerusalém a igreja nasce e vai crescendo por toda a face da terra. Mas antes disso nós não temos menção da igreja, propriamente dito. Então Jesus está profetizando, dando cumprimento ao que Daniel já disse lá. Por isso que ele disse em todo o seu sermão aqui, há um versículo que ele diz assim: quando ledes o que estava escrito no livro do profeta Daniel, quem lê da abominação que estava da abominação da desolação, está no lugar santo, quem lê entenda. Notaram que Jesus faz menção a Daniel, porque Jesus está exatamente trazendo para os discípulos a compreensão das coisas que ele falou que ia acontecer. Quais coisas? O fim de Jerusalém, o círculo de Jerusalém e o fim de toda aquela coisa ali, né? De toda a cidade e toda a perseguição. Enfim, é muita coisa, não dá para falar aqui. Então, Mateus 24 e Mateus 25, olha só, essa é a pérola. É para os judeus. Sendo assim, vamos entrar na parte do casamento judaico, porque Jesus vai usar aqui uma linguagem do casamento judaico, amém? Sendo que o casamento judaico, quem determinou a forma de como funcionava o casamento é o próprio Eterno, porque o Eterno por detrás dessas orientações queria apontar para algo futuro. Só que Paulo vai dizer que a igreja e Cristo, essa união de igreja e Cristo, era um mistério para os judeus, embora estava escrito isso, né? Em Zacarias está escrito isso, que chamarei, Zacarias não, Ezequiel, né? Chamarei de meu povo a quem não é meu povo, né? Ou quem não era meu povo, ou de minha amada quem não me amava. Então vamos lá, algumas coisas, casamento judaico, porque para entendermos a parábola aqui, a parábola, o contexto é de um casamento judaico. Em primeiro lugar, a festa, a primeira parte da festa se divide em 3 fases. Estou falando quem são as 10 virgens aqui de Mateus 25. Primeiro, a escolha, nós falamos no primeiro vídeo, a escolha, a primeira parte. O noivo escolhe a noiva. Segunda parte é o dote, é quando o noivo paga ali o preço da noiva. Jesus pagou no Calvário, Jesus nos escolheu, pagou no Calvário o preço da nossa redenção. A terceira parte aqui é a juntar dinheiro, né? Juntar recursos para o casamento acontecer. E isso acontecia quando o noivo saía, se afastava, já tinha escolhido, pagado o preço, e se afastava por um tempo, a ausência de um ano. Talvez você se pergunte assim, Marcelo, mas se o povo judeu na grande tribulação já sabe que a tribulação vai durar 7 anos, como esse povo não vai ser fiel até o fim? Porque o povo sabe que é 7 anos, mas não sabe nesses 7 anos se os 7 anos se completa o ciclo de 7 anos, ou se antes de fechar o ciclo de 7 anos o casamento acontecia, porque era um ano, o prazo máximo era um ano.
nesse um ano, o noivo podia voltar com a noiva, e a noiva tinha que estar vigilante. Então é quando o noivo se afasta para poder, né, sai de cena, vamos dizer assim, para poder juntar recursos. Então nós chegamos na segunda parte do casamento. A segunda parte do casamento se divide como? O encontro da noiva com o noivo. O noivo sai da casa do pai e a noiva sai da casa do pai e vão se encontrar num lugar. É como Paulo diz em Coríntios 15, verso 51, sobre o nosso ajuntamento com ele nas nuvens, né? Nós vamos nos encontrar com ele nas nuvens. Notou que o Senhor desce dos céus até as nuvens, da casa do Pai, e nós saímos da terra, da casa do nosso Pai, né? Que seria Adão, vamos dizer assim. Nos encontramos com ele nas nuvens. É a segunda parte. A terceira parte é quando ambos vão para a casa do pai do noivo. É quando ambos vão para a casa do pai do noivo. E Jesus disse isso: eu vou preparar a casa de meu pai a muitas moradas. Eu vou preparar lugar. É quando a noiva e o noivo vai para a casa do pai. A terceira parte do casamento judaico. Na segunda fase, é quando a noiva vai ser avaliada, né, os seus vestimentos ali, as suas vestes, vamos dizer, o seu vestido nupcial ali, ela é avaliada pelo noivo e o pai da noiva. Bendito seja Jesus. É a indicação do tribunal de Cristo, porque enquanto o noivo está juntando recursos para o casamento, ele está enviando recursos, financeiramente falando, para que a noiva prepare o enxoval, tá bom? Para que a noiva prepare o enxoval. Por isso Jesus disse: como é que você entrou aqui, dizendo para aquele homem, sem ter vestes nupciais? Então o noivo está ausente, mas está enviando dinheiro para que a noiva se adorne, se prepare, né? E nós sabemos que o adornar aqui, a palavra diz que as vestes dos santos são as obras de justiça. São as nossas obras em justiça e de justiça. São os frutos também. E são os dons, né? Que Jesus deu dons aos homens. Então a terceira parte está sendo avaliado ali as vestes nupciais para saber se vai ser aprovado realmente o casamento. Paulo diz que essa fase é o tribunal de Cristo, quando a igreja ela sobe para ser avaliada segundo as suas obras, não ser julgada, porque nós não seremos julgados para condenação, mas as nossas obras serão julgadas. E a quarta parte, a quarta parte é quando ele volta com a noiva, que já não é mais noiva, já volta com uma esposa para a terra. Tá bom? Para a terra, no caso da mãe aqui, da esposa, perdão. É quando nós voltamos com o Senhor Jesus, mas não como noiva mais, mas como esposa. Então assim se divide o casamento e você entende claramente que é o contexto aqui. Por que eu sei que é o contexto aqui? Porque ele usa a expressão de 10 virgens aqui. Então preste atenção, porque é um código aqui. Se a igreja, eu falei que não pode ser a igreja, né? Se as 10 virgens são a igreja, quem são os convidados para um casamento? Porque no casamento havia o noivo, a noiva e os amigos do noivo e da noiva. Amém? Os amigos do noivo e da noiva, o amigo do noivo e da noiva. O amigo do noivo é o Espírito Santo, como ele diz em João, né? Que é o amigo da noiva ali. Mas e quem são as amigas da noiva? Se as 10 virgens são a igreja, cadê as amigas da noiva? Bendito seja Jesus. Então quem são as 10 virgens aqui? As 10 virgens aqui, no texto de Mateus 25, quando ele disse isso em um contexto judaico. As 10 virgens aqui são as amigas da noiva, que na cultura judaica, nesse tempo que a noiva estava sendo preparada aqui na terra, esse um ano, né, para o casamento, ela tinha 10 amigas que seriam damas de honra, né, nos nossos casamentos, nos nossos dias hoje seria dama de honra. Então ela tinha 10 amigas virgens que estariam ajudando ela, cuidando dela ali. E quando a festa ia começar, acompanhava a noiva, essas 10 virgens acompanhavam a noiva em todo o processo do casamento, e elas entravam quando havia um anúncio, o noivo vem. Essas 10 virgens teriam que sair com lamparinas para receber o noivo. Bendito seja o Senhor Jesus. Para receber o noivo para a festa, não para o casamento, já para as bodas. Tá bom? Então as 10 virgens aqui são a amiga da noiva. E quem são a amiga da noiva se não é a noiva? Porque a noiva, sendo esposa, já aqui no contexto, volta com Jesus. Então quem é a amiga da noiva? A amiga da noiva é a nação de Israel. Então quem são as 10 virgens? As 10 virgens são a nação de Israel. Mas não toda a nação. Sim, as 10 virgens são a nação de Israel. Mas 5 delas são prudentes e 5 são imprudentes. Então, Marcelo, quer dizer que as virgens não é a igreja, o povo judeu? O povo judeu? Sim, é o povo judeu. Mas por que 10 virgens? Porque 5 são prudentes e 5 imprudentes? O texto diz que elas já eram imprudentes. Olha só, verso 2. 5 delas eram sábias, mas outras 5 eram inconsequentes ou imprudentes, em outros textos. As que eram inconsequentes, ao saírem, levaram azeite consigo. As inconsequentes não levaram azeite consigo.
Olha, o versículo diz aqui que elas eram inconsequentes antes mesmo de levar o azeite. Elas não levaram azeite porque eram inconsequentes, tá bom? Elas não se tornaram inconsequentes por não levar azeite. Não, porque o azeite aqui, na verdade, é a lamparina, é a vigilância. Estamos falando de um contexto onde não havia luz, né? Como temos hoje. Era escuridão, literalmente falando. Então elas precisavam de lamparinas para sair ao encontro do noivo. Elas precisavam. Então aqui no contexto, Israel está preparando, esperando o Messias prometido, e o contexto aqui das sete semanas, da última semana de Daniel, das 70 semanas de Daniel, a última semana aqui é a grande tribulação. Então, sendo que os sinais estão acontecendo, os sinais que todos os profetas profetizaram, que é a grande tribulação. Todos os profetas profetizaram acerca da grande tribulação. Se os sinais estão acontecendo, cadê a vigilância de Israel? Né? No caso aqui, o povo judeu. Então, metade dos judeus, né? Não literalmente falando, mas uma quantidade de judeus estará vigilante. É a quantidade que tem o óleo na sua lamparina. E os outros não estarão, né? Estarão completamente desligados. Então, como nós sabemos disso? Em Romanos capítulo 9, verso 27, presta atenção, porque o contexto aqui está falando de separação. O verso 27 diz assim, o apóstolo Paulo falando e fazendo menção do texto de Isaías. Também Isaías proclamou em relação a Israel, ainda que o número dos israelitas sejam como a areia do mar, apenas o remanescente é que será salvo. Bendito seja Jesus. Então ele faz menção da origem do povo hebreu ali, quando o Senhor promete a Abraão descendentes como a areia do mar. Ele diz que ainda que a promessa seja para os descendentes, né, de Abraão, ele vai dizer aqui, apenas o remanescente será salvo. Porque a promessa do Messias era para toda a nação de Israel. Mas apenas os remanescentes serão salvos. Por quê? Quem são os remanescentes? Remanescentes são aqueles que permanecem na fé, permanecem vigilantes. Então, quem são os remanescentes aqui? Quem é o povo de Israel? É as 10 virgens. Quem são os remanescentes? São os 5 que vão entrar no descanso, que vão entrar na festa, perdão. É os que vão entrar na festa. Então, as 10 virgens é a nação de Israel. As 5 prudentes são os remanescentes que serão salvos. As 5 imprudentes são aqueles que não foram vigilantes, mesmo sendo judeus, não foram vigilantes. E eu vou finalizar aqui com o texto de Zacarias, Ezequiel 20, verso 37. Porque o Senhor prometeu a Israel o Messias, prometeu uma terra, prometeu um reino e prometeu um rei sobre esse reino, em aliança com Davi, né? Promete uma terra a Abraão, promete um herdeiro a Davi, que não foi Salomão, e promete um reino eterno, como foi profetizado por Isaías. Mas em Ezequiel, o Senhor vai fazer junção com o texto que Paulo está declarando aqui. Quem são as 5 virgens, as 10 virgens? A nação de Israel. Quem são os 5 prudentes? São os remanescentes. As 5 virgens imprudentes são aqueles que são judeus, mas não são judeus como Paulo diz. São judeus, humanamente falando, são filhos de Abraão, mas não são filhos na fé. Verso 37, o Eterno diz assim: eis que farei passar sobre os vossos lombos a minha vara de correção, e eu vos disciplinarei e vos farei entrar no vínculo da aliança. Eis que farei passar sobre a vara da minha correção, e vos farei entrar no vínculo da minha aliança, e separarei dentre vós os motinados, os desobedientes e os que rebelaram contra mim. Eu mesmo os trarei das terras estrangeiras, mas não permitirei que entreis na minha terra, Israel, assim diz o Eterno. Notaram aqui que o Senhor está falando que vai corrigir o povo dele, como vai corrigir na grande tribulação. Esse é o motivo da grande tribulação, entre um outro motivo que é trazer juízo sobre a terra. Mas é trazer a correção sobre o povo judeu, sobre o povo hebreu aqui, o povo judeu, na verdade. E para que, Senhor? Então, para que, Marcelo, o Senhor vai fazer essa correção, tanto na grande tribulação? Por que tudo isso? Para que o povo entre no vínculo da aliança, ou seja, a aliança abraâmica, né, de uma terra. E para que o povo entre na terra prometida, que é o milênio, né? É o tempo, é o Shabat de um ano, é o descanso da terra, o reino milenar aqui. Mas o Senhor diz aqui: eu farei assim, segundo a minha palavra, diz o Eterno, assim acontecerá. Então o Senhor tem uma promessa com o povo de Israel, mas somente os remanescentes é que será salvo, de acordo com Paulo. Então quem são as 10 virgens, Marcelo? As 10 virgens são a nação de Israel, porque a igreja aqui já foi arrebatada, já foi glorificada.
Quem são as 5 virgens? Aqui, prudentes. É os judeus remanescentes. Quem são as 5 virgens imprudentes? É a nação de Israel em todo, mas que não guardaram a aliança. E não vão entrar no descanso. Assim diz o Senhor. Bendito seja Ele para todos sempre. Se esse vídeo foi edificante para você, se foi explicativo, se foi claro para você, deixa um comentário aí, tá bom? Deixa seu joinha aí também para estar compartilhando esse vídeo, divulgando esse vídeo também. E assim outras pessoas vão ter acesso a esse vídeo também, tá bom? Que o Eterno abençoe a vida de vocês e até o próximo vídeo, querendo o Senhor.